Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, verso 58. Aleluia. 1 Coríntios 15, verso 58. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava meditando nessa tarde nessa palavra e fiquei pensando quantas vezes eu fiz algo pensando na recompensa, tanto na igreja quanto no trabalho, quanto na família. E a gente comete muito esse erro. A gente acaba fazendo as coisas esperando o reconhecimento de alguém, acaba fazendo algo para as pessoas esperando o reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, a gente se frustra. Amém? Mas a palavra do Senhor diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Só baixa um pouquinho o retorno dessa visão. O nosso trabalho não é em vão. Quantas vezes a gente abriu a nossa boca para falar com uma pessoa sobre a palavra e a gente foi mal recebido? Isso acontece muito. Nem todos estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor, porque as pessoas elas têm cascas, elas se protegem, elas não querem ouvir algo que vem da palavra de Deus. Isso porque elas são feridas. Mas se eu e você ministramos a palavra de Deus, aquela pessoa dizendo amém ou não dizendo, a nossa parte a gente fez amém. E a nossa recompensa não está no que aquela pessoa vai nos dizer, não está no que aquela pessoa vai demonstrar, mas a nossa recompensa está no Senhor. Em Colossenses 3, verso 23 diz assim: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo o Senhor. Amém? Amém? Então eu e você servimos a Cristo. Amém? Então o que estamos fazendo, ministrando, pregando, falando, não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para o Senhor. Estamos deixando de ser usados instrumentos na mão dele. Então nada disso está em vão. Sabe, irmãos, não deixe o inimigo dizer que tudo aquilo que você já fez até hoje é em vão. E foi tempo perdido. Tempo perdido é aquele tempo miserável, desgraçado que a gente viveu lá no mundo. Isso sim foi um tempo perdido. Terça-feira eu ministrei o louvor lá na Igreja do Oeste. E eu li Lucas 16:10 que diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é justo no pouco também é justo no muito. Era para ser uma palavra de oferta, mas o que o Espírito Santo me ministrou que a gente não precisa subir em altares e em lugares altos com muitas pessoas para a gente ministrar a palavra de Deus. Se a gente tiver uma pessoa só precisando ouvir a palavra de Deus, ali a gente vai estar sendo fiel no pouco. Porque não adianta de nada a gente sair falando para milhares de pessoas e ninguém receber. Agora, se você falar para uma pessoa necessitada e essa pessoa receber, e você está sendo um canal de bênção na vida daquela pessoa, talvez você abriu a sua boca e repartiu aquilo que o Senhor deu para você, você livrou aquela pessoa de cometer um suicídio. Às vezes você livrou aquela pessoa de cometer uma desgraça, porque você simplesmente foi fiel no pouco, aquilo que o Senhor pede para você fazer. Então faça. Se você fizer aquele pouco que o Senhor está te pedindo, Ele vai te colocar sobre o muito. Eu creio que aqui dentro tem muitos pregadores, pessoas que vão muito além dessas paredes, vão às nações,
Mas comece a fazer um pouco, comece a ministrar a palavra do Senhor para aqueles que estão ao seu redor. Amém? A gente precisa, às vezes, parar de olhar para o próprio umbigo e começar a reparar as pessoas à nossa volta. Porque não é só quem está chorando, quem está lamentando que precisa da sua ajuda. Muitas vezes tem pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão vivendo uma desgraça dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Amém? E o Senhor conta comigo e com você para levar uma palavra para essa pessoa. Amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé, orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, aqui está sendo a tua igreja, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que tens feito, Senhor, em nossa igreja, pelas tuas graças e misericórdias, Deus, pelos teus milagres em nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, adorando e louvando ao teu santo nome, Pai. Que o Senhor, teu Espírito Santo, faça presente no meio de nós. Não fazemos esse culto para nós mesmos, mas para o Senhor. Que o Senhor receba esse culto, em nome de Jesus, que é feito para ti. Em nome de Jesus, que haja quebrantamento de corações, Pai. Que a gente possa, Senhor, refletir nessa noite de tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido e que a gente possa dar uma resposta e dizer sim para o Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, essa igreja é uma igreja que ministra a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas mais forte, que é para o nosso Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua presença mais um dia, Senhor. Glórias te damos, te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos, Senhor Jesus.
Glórias a Deus. Glórias a Ti. Vamos declarar, traz luz para as sombras, escala as montanhas, porque a palavra do Senhor diz que onde há luz não há trevas. O Senhor é a luz, e quando Ele chega, as trevas se vão. E é isso que nós cremos, Senhor. Então, onde o Senhor está, não tem como haver trevas. Cremos no Teu poder, cremos no Teu amor, cremos, Senhor, em Ti. Te adoramos, Pai. Para as sombras da montanha, pra me encontrar. Derruba a muralha, as mentiras, pra me encontrar. Com mais força! Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Sim, derruba a muralha, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, Senhor, Tu és tão poderoso, Deus. Tu és tão maravilhoso. Senhor, somos gratos pela Tua presença. Oh, Senhor, amamos a Tua presença, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Glórias a Ti. Sim, Senhor, nada, porque estamos te adorando, estamos te exaltando. Ele é
eles ficam com medo, Jesus vai, se levanta e dá uma ordem, dá um comando para que a tempestade se acalme, para que a tempestade se cesse. Pega sua mão comigo. Quero que você creia no seu coração que Jesus vai calmar, vai fazer com essa tempestade na sua casa, na sua vida, se cesse do poder do nome dele. Amém? Vamos trabalhar sobre a tempestade. Aleluia. Como que eu vou arrumar? Como um trovão. Atos dos Apóstolos 3, versos de 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando nos olhos dele, disse: olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém? Amém? Amém. Alex está muito, dá um pouco mais de graça. Olha só, nós olhamos essa passagem aqui e a gente vê que Pedro faz um grande milagre aqui.
cada um dá aquilo que tem. Diga isso para a pessoa que está perto de você, cada um dá aquilo que tem. Você só vai conseguir dar o que tem, nós não conseguimos dar nada daquilo que nós não temos, não é? E aqui nós olhamos, tinha um mendigo, um aleijado, um coxo. A Bíblia fala que ele estava do lado de fora do templo, ele não estava do lado de dentro, ele estava do lado de fora. Por causa do seu estado, da sua situação, então ele ficava do lado de fora. Ele não podia entrar do lado de dentro, os pés eram tortos, tinha os seus pés tortinhos ali. Então não tinha como ele entrar do lado de dentro, mas o povo estava do lado de dentro, porém esse povo estava do lado de fora. Quando Pedro e João vão para o templo, eles chegam ali naquele lugar, eles veem aquele aleijado. Eles dizem: olha, eu não tenho ouro, Pedro diz, e não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ali ele dá daquilo que ele tem. Ele não, nós olhamos, vimos um apóstolo, um empresário da pesca, porque nós vimos que ele diz assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Como um empresário da pesca, alguém que teve duas pescas, além de ser empresário, andou com Jesus, teve duas pescas milagrosas e ainda não tinha nem ouro nem prata. Mas ele tinha ainda a humildade. E a gente precisa entender e compreender. Esse povo estava do lado de fora, mas não é o certo. Hoje nós somos considerados também filhos por causa do caminho. Quando nós aceitamos Cristo, né? Quando nós comemos o mesmo pão e bebemos o mesmo vinho, nós somos inclusos, também somos filhos adotados. Diga para a pessoa que está perto de você: você é coisa de Deus e você então pode fazer as mesmas coisas, porque Jesus disse que nós faríamos até coisas maiores. Olha só o estímulo de Jesus, a motivação dele dizendo para mim que eu vou fazer coisas maiores do que ele. Meu Deus, quem somos nós, né? Quem é a gente? Jesus, ele deu essa autoridade para mim e para você. Amém? Então, nós precisamos entender que nós vamos dar daquilo que nós temos. E eu não consigo dar daquilo que eu não tenho. Então, eu não consigo dar fé se eu não tenho fé. Mas eu posso dar café se eu tenho café. Entendeu? Tem gente que não consegue ter fé, mas tem café, consegue dar um café. Mas tem outros que conseguem ir além de café. Conseguem injetar fé na vida de uma pessoa. Conseguem acreditar nas pessoas como Deus acreditou em nós. Você entende? Nós precisamos virar uma chave, entender, compreender e dizer: Deus, eu preciso ser aquele que entende o meu lugar, que entende a minha chamada, que entende a posição que o Senhor me deu, e ali então reagir e agir. Quando nós olhamos para Jesus, ele andava com quem? Com os religiosos? Com os bambambãs do templo? Não. Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com as pessoas menos favorecidas. Por que Jesus andava com essas pessoas? Porque ele acreditava que ele, sendo filho de Deus, ele poderia transformar a vida dessas pessoas. Então ele incluía elas, ele não excluía elas. Você consegue entender? Quando eu excluo pessoas, eu estou numa posição não de filha, não de filho. Quando eu excluo pessoas, eu estou me posicionando como uma religiosa, como alguém que se sente superior e não entende o seu lugar, não entende para que você foi chamado. Então, todo lugar que Deus vai colocar ele, todo lugar que Deus vai colocar
acho que é da Catanduara, não me lembro agora certinho qual que era a denominação dela. Mas eu me lembro que ela contou que aquele dia ela ia pregar e ela decidiu que ela ia se vestir de mendiga. Que ela se vestiu de mendiga foi irreconhecível. E ela decidiu então ficar no meio da plateia, no meio do povo, no meio do rebanho. Ela ficou por ali. As pessoas meio que não se interessaram por ela, não deram amor para ela, não deram paz do Senhor para ela, excluíram
Já para a pessoa que está perto de dizer, amor, é você se doar, é você se dar. Amém? O que é amor quando a pessoa se entrega para você? Ela se doa para você, ela se dá para você, ela serve você. Essa pessoa realmente está amando você. Você não vê Jesus passando a mão na sua cabeça dizendo que lindinho que você é, que lindinha que você é, ai como você é querido, ai como você é querida. Você não vê Jesus fazendo isso, mas você vê Jesus se entregando a uma cruz. Você vê Jesus dando a vida dele para você poder ter vida. Isso é amor. Amém? Então o nosso conceito de amor é totalmente diferente. Você vê um Deus que nos ama. A Bíblia diz que Deus é amor. E qual é a maior prova de amor de Deus? Ele teve que ir para o inferno. Por quê? Porque ali ele vai então separar os filhos dos injustos. Você consegue entender? Sim. A maior prova de amor é ele ter que dar um livre-arbítrio para você saber poder escolher. Então o que eu estou fazendo aqui hoje? Ensinando. Você entende? Às vezes tem gente que diz assim para mim, ai apóstola, tu demora muito para fazer as ofertas, tu demora muito para fazer as ofertas. Queridos, eu estou aqui com uma única intenção, não é sede de pregar. Não, se pudesse eu não tinha daqui. Pega no que quero. Você consegue entender, ficaria ali porque é muito mais confortável estar ali aprendendo. A responsabilidade ainda é muito grande, mas eu tenho uma missão neste lugar, ensinar a igreja. Você consegue entender? Foi para isso que Deus me chamou. Eu disse isso daqui, e até Jesus me chama para a eternidade, e assim vai ser. Às vezes muita gente vai embora, muita gente não quer ouvir, muita gente não aceita, e está tudo bem. Cada um pode escolher o que vai acreditar e o que vai querer, o que vai investir, e é uma pena. Você consegue entender? Mas eu não posso negociar a chamada, eu não posso negociar aquilo que Deus deu, a visão que Deus deu, para poder segurar ninguém. Jesus não fez isso e nem faz. Você consegue entender? Então nós precisamos amar uns aos outros, com todas as nossas diferenças, servir. A Bíblia diz: vocês fortes, suportem as fraquezas do fraco. Então, eu que sou mais forte, você que é mais forte, que adquiriu uma força, que já caminhou algum tempo com Jesus, que já aprendeu alguma coisa da palavra, que já sabe, que já tem algum entendimento, precisa e já está forte, precisa suportar a fraqueza do fraco. E às vezes a gente não quer, não é? Você como eu também não quer, mas a gente precisa, amém? A gente precisa aprender a se amoldar ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é inclusão. Diga para a pessoa que está perto de você, é inclusão, é para quem quer. Quem quer Jesus? Quem quer? E a gente diz, mas às vezes essa pessoa nem vai permanecer. Não tem problema, a gente fez a nossa parte. Você entende? Agora a pessoa não passou a tua parte. Então, posicionamento, quando você se posiciona como filho, como uma autoridade, como alguém que reconhece o seu lugar, que tem fé, que sabe quem você é, as pessoas vão perceber, vão ver quem você é. E quando elas percebem e veem quem você é, elas não negociam com você. Quando Jesus estava lá, foi pego uma mulher em flagrante adultério, e Jesus estava lá, escrevendo na areia. Os religiosos pegaram ela, levaram ela lá para Jesus, e aí Jesus disse, eles falaram, olha, a lei manda apedrejar quem é pego em adultério. E tu dizes o quê? Jesus, conhecendo a intenção do coração, o que Jesus diz? Quem não tem pecado, atira. Atira. Quem não tem pecado, atira. E aí eles foram se retirando, desde os mais velhos até os mais novos, foram saindo. Ficou só ela e Jesus. Aí sabe o que Jesus diz para ela? Ninguém te condenou. Ele diz, eu também não te condeno. E ela foi pegar e não, né?
coxos da rua, curados para colocar-los para dentro, mas nunca você será, assassinará a reputação de alguém. Você entende? Nós precisamos vigiar nisso. Eu sei quanto eu fiz isso já na minha vida, quando eu já me arrependi, né? E quando eu tenho que vigiar para não fazer durante o dia. Às vezes acontece, né? A gente fala já. E a igreja tem igreja de pregar. E ele ama essa igreja, ama muito vocês. Mas se alguém chamar para fora, ele lá para vocês e vai. É a chamada. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Né? Agora, se alguém me chamar para fora, eu vou dizer para vocês muito bom. Porque tem muito aqui, eu quero estar aqui, eu quero olhar vocês, eu quero. Mas tem gente boa para pregar no meu meio, mas eu quero saber se está tudo certo. É o coração, é a chamada. Uma vez eu ganhei tinha um desafio na empresa onde eu trabalhava de fazer 10, tinha que fazer 12 meses de tanta pontuação e ganhar um cruzeiro. E eu gosto de desafios, então eu fui. Fiz. Faltava um mês só. Aí eles falaram que o cruzeiro era 20 dias para tal lugar. Eu falei, 20 dias? Como é que vai ficar a igreja? Não posso ir. Não posso ir. Aí naquele mês eu não fiz a pontuação. Aí me deram só $500 de bônus, né? De gratificação. Mas eu deixei de ganhar um cruzeiro. Por quê? Porque eu pensei na igreja. Se fosse hoje, não sei. Hoje não sei. Naquela época o coração era assim. Espero que hoje continue sendo assim, né? Mas era isso. Esse é o coração de alguém que tem chamado. Se fosse meu marido, ele dizia, não, vou fazer mais nada, né? 20 dias, vai, tchau. Né? Não por causa do cruzeiro. Porque é uma chamada que tem dentro do coração. Vocês entendem? Então, quando eu venho aqui, eu fico tempo aqui, não é porque eu quero pregar, eu quero te ensinar. E aí, se você não praticar, é um problema seu com Deus. O seu sangue, eu não vou prestar contas. Mas se eu ver uma situação, eu não estou aqui, eu não te ensino, então o seu sangue será cobrado de mim. E eu não vou ter sangue das minhas mãos de ninguém. Projetos de vida, acreditamos sempre que o Senhor é poderoso
Glória a Deus, graça e paz, igreja. Glória a Deus. Deus é bom, né? Como é bom estar na casa do Senhor. A gente está sempre aprendendo, né? Deus às vezes pega aqui, ó, dá umas chineladas, né? Dá umas sacudidas. Glória a Deus, eu lembrei de uma coisa. Deixa eu falar. Amados, eu estou pregando, hoje é o terceiro dia, seu culto, que eu vou pregar sobre o vaso na mão do oleiro. Eu disse, Deus, mas eu já preguei na minha filha hoje, já preguei lá no norte, agora eu vou pregar de novo. Daí o Espírito Santo falou no meu coração assim, eu vou pregar de novo, eu vou pregar aqui para a igreja ouvindo essa palavra, né? Glória a Deus. Então fica atento, porque Deus vai falar. Ele continua falando. Amém? Porque a gente tem que ir ouvindo. Jesus quando Deus falou para Josué, ele falou 3 vezes. Esforços, que tem bom ânimo, né? Então assim, também ele fala 3 vezes sobre o vaso na mão do oleiro. Amém? Amém? Mas vamos começar com Jeremias 1. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 1. Jeremias 1, no versículo 4 em diante, fala assim: o Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Deus falando com Jeremias, né? Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, pois eu sou muito jovem para isso. E o Senhor respondeu: não diga sou muito jovem, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhes ordenar. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu falando, eu irei com você e eu o protegerei. Então não tenha medo, né? Então assim, argumento, né? Jeremias disse: ah, Senhor, eu não sou capaz. Quando Deus chamou Jeremias para ir, ele disse: escolhi desde o ventre da tua mãe para ir às nações, ser profeta nas nações. Ele começou a argumentar: não, Senhor, eu não tenho jeito, eu não sei falar, eu sou muito criança, sou jovem. Então esses argumentos muitas vezes nós temos, né? Ah, isso não é para mim. Ah, isso não é para mim porque eu não sei falar bonito, eu como uns exércitos, né? Eu falo, minha fala, essas coisas, né? Não tenho muito estudo, sou muito jovem, ou ainda sou muito velha, né? Então é tantos argumentos, mas quando Deus chama, Ele capacita. Amém. Ele diz: eu colocarei as palavras em sua boca, e aonde você for, você vai falar aquilo que eu mandar, e eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Por que, amados? Quando a gente diz não posso, não consigo, realmente nós não conseguimos. Sem Ele nós não podemos nada. Não sou capaz de nada. Como a pessoa aqui, por causa do Espírito Santo. Porque Deus, se eu for olhar para mim, para o meu estudo, para a minha linguagem, para o meu, tom da minha voz, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, é para fulano fala comigo, fulano faz isso, né? Mas não, Deus tem chamado, Ele diz assim: ó, eu estarei com você. Amém? Amém. Então o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse: olha o que ele está falando, veja, coloquei minhas palavras na sua boca. Hoje lhe dou autoridade. Deus está dando autoridade. Receba aí. Para enfrentar nações e reinos.
Está na hora de agir. Está na hora de fazer alguma coisa. Amém? Você tem que trabalhar na obra. Você tem um chamado. Ora, diga-lhes tudo o que ordenar. Não tenha medo deles. Não tenha medo. Não se permitas. Às vezes eu me acho covarde. Às vezes eu me acho medrosa. Mas eu digo, não, vai lá e faz. Eu sou contigo. Então, se não tenha medo deles, senão eu farei parecer medroso diante deles. Mas, hoje, eu fortaleci como uma cidade fortificada, está dizendo para Jeremias. Hoje, eu te fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra. Os reis, os oficiais, os sacerdotes, o povo de Judá, você vai enfrentar. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amados. Está na hora da igreja agir. Está na hora da igreja se levantar. Amém? Amém. Glória a Deus, né? E fazer obra. Nem os apóstolos, não só aqui dentro, fora da igreja dele. Nós não podemos falar de Deus aqui, pegar aqui e lá fora ficar intimidado, não falar nada de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Quantos são felizes? Amém. Glória a Deus. Mas em Jeremias 33, daí Deus continua falando com Jeremias. Ele fala assim, ó, Jeremias, quando você não sabe o que você vai falar, quando você não está entendendo nada, você clama a mim que eu te responderei. E eu vou te ensinar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Deus tem coisas grandes para entregar para nós. Mas Jesus clama. O clamor e a oração são diferentes. O clamor, você diz que nem o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Entendeu? Isso é um clamor, é com força, que é um socorro. Entendeu? Então, assim, quando a gente clama para Deus, clama e chama, Deus ouve. Ele vai ensinar coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, que ainda não conhecemos. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem promessas para nós. Deus tem sonhos para nós. Deus tem planos para nós. Amém? Lá no versículo 6 até o 9 fala assim, de Jeremias 33. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel. Restaurarei o povo de Tamirá, o povo de Barabé, as famílias, vai ser restaurado no nome de Jesus. Eu as purificarei de suas maldades. Ele fala que vai reconstruir a sua cidade. Desculpa. Ele fala primeiro que ele vai reconstruir, vai trazer de volta aqueles que estão perdidos por aí, vai trazer de volta, é a promessa de Deus. Ele vai trazer de volta e vai reconstruir a sua cidade. Amém? Vai reconstruir seu povo. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados e rebeldia. Olha o que Deus está falando. Então essa cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Oh, glória, percebe? Amém. Vai ser conhecida. Essa cidade vai ser conhecida, né, apóstolo? Deus está trazendo, Deus vai fazer acontecer. Ele traz aonde Ele quer. Ele está no comando e Ele levanta quem Ele quer. Então essa cidade
Quantos estão recebendo? Aleluia. E lá, que o tema é o vaso na mão do oleiro, entendeu? Então lá em Jeremias 18, Deus continua falando com Jeremias. Deus manda um recado para Jeremias, amém? Então fala assim, o Senhor tem outra mensagem a Jeremias. Ele disse, desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Então eu fui à casa do oleiro e me encontrei trabalhando numa roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o vaso e começou novamente a fazer o vaso. Meu Deus. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está na mão do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Aleluia. Então, amados, quando Deus chamou Jeremias para descer, ir na casa do oleiro, e Jeremias não foi lá para pregar, não foi para dar um discurso, não foi para chamar a atenção do oleiro, né? Não, ele foi lá para ouvir Deus falar. Então Deus estava usando o oleiro para falar com Jeremias. Amém, igreja! Aleluia! Glória a Deus. Acordaram? Olha assim, ó. Acorda. Deus está falando, Deus está falando. Fique firme. Amém. Levanta-te. Né? Então, quando o oleiro está fazendo esse vaso, o vaso de barro pegou e não como ele queria. Mas ele não jogou o vaso fora. Ele não jogou o barro fora, dizendo que não presta. Ele pegou o vaso, amassou e fez um vaso. Glória a Deus. Deus, ele não quer desfazer de vocês. Vocês não são descartáveis, não. Ele vai trabalhar, até fazer você ficar como ele quer. Amém? Amém. E não adianta fugir. Não vai dar fazendo o filho de Jonas, que fugiu, foi parar na boca da barriga de uma baleia. Então, que a gente venha ouvir a palavra e fazer o que Deus manda. Eu vou contar, eu quero pedir pro Alisson botar uma foto aqui de vaso, para eu contar a história do vaso, graças a Deus. Eu comprei um vaso numa. Como é que a gente fala? Como é que a gente fala? Usar lá na igreja, estou vendendo coisas lá. Bazar. Eu fui lá em Campo Limão e comprei um vaso lá no bazar. Daí eu paguei mais de R$10. Paguei o vaso. Daí ela disse, mas esse vaso está rachado, está estragado. Eu disse, não, tá bom, eu vou consertar ele. Mas eu trouxe ele rachadinho e coloquei lá no cantinho. E esse vaso ficou lá no cantinho lá. Com a parte rachada por cima atrás, para não passar por ninguém. Entendeu? Vocês escondem. Às vezes ele está assim, nesse vaso. Todo quebrado, todo machucado, mas não tem coragem de sair. Não tem coragem de buscar uma palavra. Não tem coragem de pedir para um líder, um pastor, tomar a mão na cabeça e dizer, vai ser curado. Sai daí, sai daí. E esse vaso estava lá, vaziando. Estava lá para consertar. Não sabia o que ia fazer com esse vaso, mas estava lá, no cantinho lá. Daí a apóstola falou assim, ó, tem um vaso aí para esse propósito de igreja, né, de trazer os envelopes, botar dentro desse vaso. Daí eu pensei, bem, tem um lá que é muito grandão, muito pesado.
peguei o vaso. Agora até domingo, o 5 dias do prego, da conferência, terminando na quinta-feira. Então, de quinta-feira até domingo, dava tempo de eu restaurar o vaso. Daí ele veio para casa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, não vou fazer isso, vou botar um pano aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer? E pensa, vou ficar com ela dentro de tecido, mas ela se demora para secar. Então, eu falei, eu vou botar. Peguei massa, restaurei ele, tinha um pratinho também, quebradinho, e ela achou assim, lixei ele, tem que lixar, limpar. E daí eu lixei ele. Daí ele precisou um vaso novo. Aquele vaso velho não tinha nenhum valor. Não tinha nenhum valor. Não tinha nenhuma beleza. Não servia para nada. Porque ele estava quebrado. Né? Mas depois que ele foi restaurado, faz uma diferença. E o vaso está aqui hoje. E sabe o que esse vaso está fazendo? Espera um pouquinho. Quando você está restaurado, não é porque está parado. Ele estava lá na igreja, ele estava lá em casa no cantinho. Depois que ele foi restaurado, já começou aqui na igreja. A restauração já começou aqui na igreja. Foi para lá, veio totalmente restaurado. Daí ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando, no lugar todo o dia. Agora então aqui, ó, agora tem valor? Não tem valor? Tem. Então isso faz a diferença. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer restaurar. Ah, não, eu estou bonzinho, precisa sim. Precisa sim. Todo mundo tem uma coisa para ser restaurado. Meu Deus. Para ser renovado. Quer ficar bonito? Quer ser usado por Deus? Então deixa que nem a pastora Bárbara pegou aquele dia. Quando o oleiro pega o vaso, primeiro ele trabalha por dentro. Ele vai tirando a mão lá por dentro, vai trabalhando, até ficar bonito. Então ele vai trabalhar por dentro. Começa por fora. Tem que ser bonito, não só por fora, mas por dentro também. Tem que ser trabalhado não só por fora, mas por dentro também. Amém? Amém. Quantos recebem? Aleluia. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Eu estou falando pela sua, mas assim tem bastante coisa de revelação, sabe? E lá em Jeremias 35, fala recabitas. A fidelidade dos recabitas. Amém? Jeremias 33. Ele falou, meu Deus, como a gente precisa ouvir essa palavra. Né? Como eu preciso ouvir essa palavra. Você entendeu? Amém? Então fala assim, eu vou ler só lá no versículo 13 e 14, que fala assim, então 12, 13 e 14. Então o Senhor deu essa mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém, venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras. Diz o Senhor: os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem do seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho, daí Deus está falando, mas eu tenho falado a vocês repetidamente, e vocês se recusam a obedecer. Olha só, Deus tinha dado uma palavra para Jeremias: vai lá, esse povo lá dos recabitas, e chame eles para vir aqui no templo e ofereça vinho para eles.
jarras com vinho e chamou eles para beber. Daí o que eles falaram? O que ele falou? Não, nós não bebemos. Nós não bebemos nem eu, nem meus filhos, nem minha esposa, nem a nossa descendência. Nós não bebemos. Por quê? Porque o nosso antepassado, Dona Dália, ele nos ensinou que não é para nós tomar vinho. E nós temos obedecido. Glória a Deus. E nós temos obedecido o que ele falou. Esse Dona Dália já tinha morrido. Já fazia não sei quanto tempo. Mas eles ainda continuam guardando aquilo que ele ensinou para eles. Ele continuou fazendo aquilo que eles aprenderam. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Às vezes a gente vai, nunca aprende, esquece de novo, né? Não. Por isso que Deus falou a Jeremias: chama esse povo de Israel, de Judá, e fala, explica. Fala para ele, ensina o que esse povo veio ensinar aqui. Entendeu? Porque às vezes a gente não quer fazer o que a apóstola falou, né? Às vezes a gente não ouve aquilo que a gente tem que ouvir, não ouvir, não aprende. Às vezes vem alguém de fora para ensinar, para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Entendeu? Então a gente tem que obedecer a Deus. Apóstolo está, o apóstolo não está, mas Deus está. Então vamos continuar obedecendo. Não tem que fazer sim. Pode fazer isso, então vamos fazer, entendeu? Isso é que Deus olha para nós e quer que a gente faça. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Então, amados, essa palavra aqui é forte. Essa palavra para nós aqui. Nós temos que obedecer a palavra. A gente lê a palavra, aí que palavra linda, aí que culto maravilhoso, aí que palavra maravilhosa. Já esqueceu, já está fazendo tudo que estava fazendo antes, né? Para que a gente não venha fazer isso, para a gente ter esse temor, que a gente veio para assim obedecer a Deus, para você não precisar ser amassado, não precisar ser equilibrado na mão dele, né? Para ser moldado de novo. Esse tempo é um tempo de restauração. Quando eu falei, quando eu posso levar ali na escala para pregar, eu tinha falado assim, eu vi outros pastores pregar, daí eu precisei hoje. Se o dia que for pregar, cair ainda nesses 52 dias, aqui no restaurante do temor do Senhor, então eu queria pregar de novo sobre o vaso. Daí eu disse, eu vou falar de novo. Né? Mas os cristãos sempre falam diferente, né? Sempre falam diferente, vai falando, fala, mas um jeitinho diferente, né? Eu pensei, mas de novo eu vou falar sobre isso aí. Mas eu disse que sim, que era para eu falar de novo. Daí eu peguei e falei para o apóstolo, eu pensei bem, mas se a apóstolo vai pregar hoje, talvez ela está com programação de pregar hoje, então não é para ele falar no vaso. Eu já passou os 72 dias, eu posso pregar outra coisa. Daí eu peguei e falei, apóstolo, a senhora quer pregar hoje? A senhora vai pregar hoje? Vai pregar no áudio? Porque se a senhora for pregar hoje, daí eu chamei a senhora, eu prego outra vez. E ela disse, não, ela não sei o que ela falou, não, só não sei que não quer se pregar. Se tu não quiser pregar, então eu vou pregar. Mas aí eu pedi que era para mim, eu não tinha pedido, né? Eu tinha uma palavra que Deus tinha mandado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus está aqui. Amém. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar tocando, restaurando, fazendo um vaso novo. Mas esse vaso não pode ficar no canto, parado. Esse vaso tem que trabalhar. Amém? Fazer a obra, ganhar almas. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, na igreja. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Te exalto. Aleluia. Aleluia.
nos fazer um vaso novo. Trabalha dentro de nós, Espírito Santo, de tal forma que o nosso coração se renda, se prostre, se volte para o Senhor completamente. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor. O Senhor é aquele que pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer, Senhor. Muda-nos, transforma-nos, alinha o nosso coração com o teu coração, com a tua vontade. Em nome de Jesus, faz um milagre em cada um de nós nessa noite. O Espírito Santo que conhece os corações, quebra toda dureza, toda teimosia, toda rebeldia, tudo aquilo que tem propósito do maligno contra a tua vontade em nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus, que somente o Espírito da verdade possa nos tocar, somente o Espírito Santo possa se mover no nosso coração de tal maneira e de tal forma que Cristo seja gerado em nós. E o véu da cegueira, o véu da religiosidade, dá-nos um coração apaixonado por pessoas, um coração apaixonado pelos perdidos, um coração apaixonado pelo propósito. Em nome de Jesus, nos levantamos contra a religiosidade e declaramos que nos rendemos mais uma vez ao Senhor. Honra teu nome, honra, Pai, a tua palavra, glorifica, Papai, o teu nome, no nome de Jesus, na vida de cada filho, Senhor, de cada filha do Senhor que está se rendendo diante do Senhor nessa noite. Que toda resistência caia por terra, todo espírito de engano caia por terra, que a verdade do Senhor possa invadir os nossos corações, para que a gente possa viver o teu propósito. Sim, Senhor, o teu propósito para este dia. Em nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Faz em nós, Senhor, começa pela gente, transforma-nos em nome de Jesus. E honra, Papai, o teu nome no meio do teu povo, no meio dos teus filhos. O Senhor nos ensine a essência da santidade. O Senhor nos ensina a essência do propósito. O Senhor nos ensine a essência da tua verdade, Pai. Que a tua verdade nos governe, que a tua verdade nos liberte, que a tua verdade traga luz sobre todas as trevas que ainda prendem o nosso coração. Estamos aqui nos rendendo diante do Senhor, nos prostrando diante da tua presença. Venha o teu governo, Senhor. Venha o teu reino. Faz a tua vontade, Papai, na vida de todos nós, para a glória de teu nome. O teu nome seja glorificado, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Que os nossos olhos se abram, os olhos do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Transforma as maldições em bênçãos, as críticas em palavras proféticas liberadas a favor do meu irmão, a favor da minha irmã. Pega tudo aquilo que é legalidade do inimigo contra os teus santos, contra o teu povo.
de tal forma que nós possamos ser limpos, purificados, transformados em homens e mulheres segundo o teu coração, segundo o teu coração. que nos faz um novo vaso nas mãos do Senhor.
nós vivemos um arrependimento. Arrependimento nos muda e mudar dói. Deus abençoe. Gente, no dia 27 de abril vai estar conosco aquele cantor famoso, Lucão Carvalho, né? Ele fez aquela música Algo Novo, mais aquelas outras músicas. Como é que é o nome? Alguém me ajude a lembrar. Eu quero viver algo novo. Ele cantava junto com a banda lá do Queruel, né? E tem outras músicas que ele cantou também. E está lá no grupo que eu postei lá para vocês. Ele vai estar aqui no dia 27 de abril. Olha que presentão de Deus para nós. Glória a Deus. Um punhadinho de como a gente aqui recebendo algo tão especial da parte de Deus, né? Uma salva de palmas para Jesus. Já está divulgando já. E aí vocês têm que chamar o maior número de pessoas possível para poder estar aqui prestigiando e recebendo a unção que ele carrega. Amém? Na segunda-feira vai acabar o nosso jejum de 52 dias. Uma salva de palmas para Jesus. Depois do jejum, os anjos vêm e servem. E aí a linguagem de transformação e curas e libertações a partir daí. Amém? Deus vai nos abençoar. Estenda sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Senhor, abençoamos cada lar aqui apresentado. Declaramos as bênçãos do céu. Declaramos o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando, Senhor, em cada uma dessas casas, trazendo vida, paz, alegria, força, coragem, ânimo, provisão, prosperidade, Senhor, fortalecendo a fé dessas pessoas que estão nesse lar, Deus, cumprindo com o sangue precioso de Jesus e colocando uma muralha de fogo ao redor, guardando e super protegendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.